Oi, meninas! Então, eu tava pintando esse risco aqui, aí eu resolvi mostrar pra vocês, tá? Quem me acompanha há algum tempo, no ano passado a gente fez um arranjo com figos, um galho com figos, tá? Eu queria muito pintar esse risco aqui, porque é um risco muito simples, tá? Muito fácil de pintar e que fica com um efeito bem bonito devido a gente usar várias cores aí, tá bom? Então, deixa eu só consertar a iluminação. Isso, agora ficou melhor, né? Agora vai dar pra você estar visualizando melhor aí. Esse meu risco aqui, ele tem duas folhas grandes, tá? Essa folha aqui eu fiz um pouco diferente da outra aula que eu fiz, tá? No YouTube tem vídeo dessa aula, tem um resumo e tem o passo a passo completo. E também aí no grupo 2 do ano passado, de 2019, tem uma aula. Se alguém quiser assistir, tá? Pode ficar à vontade, tá? Então, como eu tava fazendo esse risco aqui, eu já até fiz um figo e uma folha. Eu quero estar fazendo com vocês aqui, para vocês também poder estar reproduzindo. Por quê? No outro risco, os figos estavam todos fechados, tá? E a folha foi feita de um jeito diferente também, tá? Aqui, ó, tem um figo aberto, então eu quero estar fazendo junto com vocês, tá? Lembrando que é pintura em tecido para iniciante, a base mesmo da pintura em tecido, e aí depois vocês podem ir aprimorando, tá? Gente, eu não lembro bem como é exatamente um figo, então a gente tenta aproximar, né, a figura, que a figura fique parecida, tá bom? Então, ó, a gente fez esse aqui. Agora, a gente vai estar fazendo a folha, porque a folha está por trás, tá? Dos figos e da jarra aqui. Então, eu vou estar fazendo a folha com vocês. E para as folhas, gente, eu utilizei amarelo canário, tá? Utilizei também, deixa eu só pegar aqui as minhas tintas, só um segundo. Ó, para as folhas, eu separei algumas cores aqui, tá? As folhas, gente, eu gosto de sempre estar fazendo ela com os tons diferentes, tá? Você pode fazer ela toda verde, aí escolhe um tom e coloca, ou você pode estar colocando ela bem colorida, como no meu caso aqui que eu estou colocando, tá? Então, eu peguei verde oliva, amarelo canário, ó, púrpura, verde pinheiro e o siena natural fumê ou até o ocre, tá? Aí, a gente pode estar usando tons terrosos, sépia, pode usar também caramelo ou cerâmica em pequenas quantidades. Aí, gente, fica a gosto de vocês, tá bom? Eu gosto sempre de usar novas cores pra aí a gente ir, ó. Agora, com bastante amarelo canário, eu vou vir aqui, ó, no centro da folha, mais na parte de cima, tá? Se vocês quiserem tá passando aqui, gente, o clareador pra tinta ficar úmida e dá tempo de você fazer o esfumado, tá? Vocês podem estar fazendo, certo? Agora, ó, com siena, tinta de um lado só, eu vou fazer aqui o contorno, ó. Tá? Depois que eu fizer o contorno com a tinta para cima, para o lado do risco, eu venho puxando essa tinta para dentro e esfumando com movimento circular para estar fazendo o preenchimento, tá bom? Ó. Tá? Posso entrar com um pouquinho do vermelho. Ó, principalmente aqui nessa voltinha aqui, ó. Pra poder ressaltar por quê? Porque aqui no fundo, gente, eu utilizei o verde pinheiro diluído, tá? Diluído com clareador. Duas partes de clareador para uma de tinta. Agora, a gente pode estar entrando com verde
folha. Gente, não precisa vocês estarem colocando as tintas na mesma ordem que eu aqui, tá? Vocês podem estar colocando aleatoriamente, distribuindo essas tonalidades. O importante é elas ficar bem unidas uma com a outra, tá? Olha, você esfuma bem para que se una uma tinta com a outra. Ó, aqui do lado eu vou só na lateralzinha, ó. Tá? Aí aqui eu vou vir com o verde, o meu verde oliva tá grosso, eu vou colocar umas gotinhas do soro. Só lembrando que o pincel que eu tô usando é aquele de cabo amarelo, tá? É número 10. Já tô precisando comprar pincel. Ó, e aqui, gente, eu vou fazer a parte como se fosse uma sombra, tá? Porque a folha está por baixo aqui do jarro. E aqui também, ó, ela está por baixo deste figo. Ó, bastante cautela aqui para não passar por cima, tá? Do elemento que eu pintei primeiro, tá? Então, geralmente, eu gosto de pintar o que está por baixo primeiro. Porém, aqui eu já tinha pintado. Então, você pode fazer isso, tá? Se você já tiver um pouquinho mais de experiência aí, só ter cuidado aqui que dá tudo certo. Ó. Um pouquinho do ocre aqui na ponta da folha, ó. Pode usar bastante tinta, tá, gente? Pra não ficar... Aqui eu vou pôr um pouquinho do vermelho, ó. E agora eu preciso esfumar e integrar essa cor pra ela entrar uma na outra. Ó. Criar aqui um tom queimado na folha, tá? Ó. Então, gente, os contornos aqui da folha devem ficar mais marcadinhos, tá bom? Como eu falei, se vocês não quiserem estar trabalhando com tantas cores de tinta, não é necessário, tá? Agora, com o verde pinheiro, eu vou fazer essa divisão que tem aqui na folha, ó. Tinta de um lado só do pincel, e nessa parte de cá, ó, que ficou sem tinta... Tá? E aqui eu vou completar com o ocre ou siena, tá? Ó, posso usar o verde oliva. Aqui é justamente aquela mistura de cor. Aqui, ó. Aqui, essa lateral tá por cima da outra, então aqui eu preciso colocar um tom mais claro. Aí, vocês podem estar escolhendo aí, tá? Pode ser... Ó, vou começar com siena. Com siena. E aí, por último, eu coloco esse amarelinho, que é bem mais clarinho. Ó, se vocês acharem que esse amarelo ficou muito claro na folha de vocês, vocês podem estar utilizando aí, outra cor, tá? Aqui, ó, eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel, lavei o meu pincel. Você pode estar fazendo isso com o pincel filete, tá bom? E aqui, ó, eu vou fazer com o pincel em pezinho, ó, pra ficar bem fininha as linhas, ó.
tá? E aqui, gente, ó, depois você vem com o pincel. Pode ser esse aqui, ó, do cabo vermelho, Marcio, com a tinta branca e iluminar em cima desse verde. Vamos fazer as sepras novamente, porém com o branco e com o pincel mais macio, ó. Tá? Não precisa ser muito branco, não. Gente, e tá pronto. Agora, se vocês quiserem tá deixando mais detalhadinho, vocês podem tá fazendo um leve contorno depois com a tinta branca, só pra dar um destaque, tá? Então, agora a gente vai fazer os figos, tá? Na segunda parte aí, a gente vai tá fazendo os figos.